falar e fica gravada a minha voz. Vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Então, vamos lá. Aqui a aplicação do teste ABAS, certo? Você vai aplicar com a família o teste ABAS. Aqui tem as pontuações equivalentes às respostas. Com essas respostas, você vai colocar as respostas aqui. Ao final, o teste já vai aqui na planilha do Excel fazer a somatória de todas as respostas. E essa somatória desses pontos brutos automaticamente vai entrar na aba aqui de correção. Então, você vai aplicar todos. Quando terminar de aplicar, ele vai entrar, então, automaticamente aqui embaixo na aba de correção. Aqui, então, você, quando terminar de aplicar, vai ter todos os pontos brutos já inseridos. Você não vai precisar somar lá e trazer para cá. A planilha, ela faz isso sozinha. O que você precisa fazer agora é transformar pontos brutos em pontos ponderados. Para isso, você vai na tabela aqui, abas, e você vai olhar qual é a idade do seu paciente, porque nós temos 3 tabelas, de 8 anos a 8 anos e 3 meses, 8 anos e 4 meses a 8 anos e 7 meses, e de 8 anos e 8 meses a 8 anos e 11 meses. Vamos supor que seja um paciente de 8 anos e 5 meses. A gente vai nessa tabela. Em cada domínio, eu vou olhar o ponto bruto, vamos supor que seja 56, e vou olhar o ponderado equivalente. Então, vamos supor que seja 8. Então, eu vou colocar aqui, e aí eu vou colocar o ponderado aqui, certo? Então, eu vou fazer isso para todos os pontos ponderados na tabela que tem escrito abas. Aqui, os pontos brutos equivalente a esses pontos aqui que são os ponderados. Quando eu terminar de fazer isso, automaticamente o número já vai vir para cá. O número do ponderado foi puxado automaticamente para cá. O número desse ponderado foi puxado automaticamente para cá. Desse daqui também. Então, cada um vai puxar para a sua coluninha aqui correspondente. E todos vão puxar para cá. Aqui no GAC vão ser todos os ponderados que estão escritos aqui. Ele vai puxar todos. Aqui é o domínio conceitual. Esse domínio conceitual, ele vai fazer a soma, bem aqui, certo? No total, ó, tá aqui escrito total. Então, ele vai somar esses 3 pontos, ou seja, ele vai somar esses 3 ponderados e vai dar o total aqui. Quando ele somar esses 3 ponderados, você vai precisar procurar o ponto composto, o percentil e a classificação. A mesma coisa vai ser feita nessa coluna. Quando ele puxar o ponderado aqui de lazer e o ponderado de social, nesse outro ele vai somar esses 2 ponderados e vai te dar o total. Você vai precisar, a partir desse total dos pontos ponderados do domínio social, procurar o ponto composto, o percentil e a classificação. A mesma coisa para o prático. Ele vai puxar o ponderado equivalente e vai fazer a soma dos ponderados aqui, nesse quadradinho. E aí depois você vai olhar esse total de pontos ponderados do domínio prático e você vai olhar o ponto composto equivalente, o percentil equivalente e a classificação equivalente. Onde que a gente vai olhar isso? Numa tabelinha que tem aqui embaixo chamada tabela GAC, certo? Então aqui embaixo tem essa tabela, quando você sobe, você vai olhar que tem aqui escrito, ó, ponto composto. E aqui tem escrito percentil. Então, no domínio conceitual, você vai ver a soma dos ponderados. Você volta aqui, olha, soma dos ponderados, o total que tiver dado aqui, e você vai, então, colocar o ponto composto equivalente, tabela GAC. Vamos supor que a soma dos ponderados tenha dado 12. Então, você vai ver que é um ponto composto 70 e um percentil 2. Então, você já pode colocar aqui na correção, ponto composto 70, percentil 2. Vamos imaginar que o total aqui do social deu 10. Então, eu vou subir aqui para a coluna do social. Eu vou olhar aqui, a soma dos pontos ponderados 10 é equivalente a qual ponto composto? É esse aqui no amarelo, 75, e o percentil 5. Então, eu vou olhar aqui e vou colocar 75 no ponto composto e 5 no percentil.
E o prático, a mesma coisa. O GAC também, a mesma coisa. A soma do GAC, obviamente, vai ser muito maior, vai ser um número muito maior. Você vai olhar o ponto composto, vamos subir aqui para ver o ponto composto do GAC. O GAC está aqui, você vai ver essa soma aqui, certo? E aí, a partir do total do ponto ponderado do GAC do seu paciente, você vai olhar o ponto composto e o percentil. E aí, você coloca ele aqui. Tudo bem? E aí, a partir desse percentil, você consegue fazer a classificação pela escala de Wechsler. Acho que agora ficou claro. Então, Liane, é o que eu estava confundindo, essa última coluna, a coluna H, né, que ela estava aí, que aparecia esse GAC. Uhum. Esse número que é linha por linha, eu achei que eu tinha que procurar ele, linha por linha. Aqui? Então, na verdade, eu só vou procurar... Isso, na última aí, na H, isso. Uhum. É aí que eu estava fazendo a confusão. Então, na verdade, eu tenho que procurar só a soma. Só a soma. E só aqui embaixo, ó. Essa soma aqui embaixo é o que você vai ver a transformação delas em ponto composto, que é a linha de baixo. E depois em percentil. Tá bem automático, bem, assim, agora eu acho que ficou claro, né? Porque também a gente não explicou, não tem como vocês adivinharem. E como vocês não estão acostumados com essas planilhas, não tem como saber. Aí aqui é a tabela. Se o percentil foi 5, você vai olhar na tabela limítrofe. Aqui é fácil olhar percentil com classificação, entendeu? A tabela também já está aqui, ó, para vocês poderem consultar, entendeu? Se o percentil foi 3, já olha aqui qual é a classificação. O percentil foi 67, classificação média, certo? Tá tudo aqui. Liane? Oi. Na parte da classificação, quando então a gente pede para pontuar, né, que é de 0 a 3, só uma dúvida, tem o 0 que está escrito não é capaz, né? Uhum. E o 1 que é nunca, vírgula, quando é necessário. Essa parte do nunca, vírgula, quando é necessário, ficou um pouco confuso para mim. Pronto, é muito confuso. Aqui significa que ele não tem nenhuma capacidade de efetuar, nem você pedindo, nem ele sozinho. Aqui, ele tem capacidade de efetuar, mas ele tem que ser pedido para fazer. Alguém tem que pedir para ele fazer, entendeu? Ele não faz quando é necessário. Entendeu? Quando precisa fazer aquela coisa, ele não faz. Mas se você pedir para ele fazer, aí ele faz. Já algumas vezes, quando necessário, é assim, às vezes ele se lembra de fazer, às vezes ele não se lembra de fazer. Então, tem vezes que ele tem a iniciativa e tem vezes que ele não tem a iniciativa. E sempre que necessário, ele sempre tem a iniciativa. Então, por exemplo, hoje eu fiz com um paciente, né? Aí eu perguntei, ele escova os dentes sozinho? Ela falou assim, sempre que necessário. Ou seja, ela nunca precisa lembrar ele de escovar os dentes. Mas eu perguntei, ele faz a cama sozinho, arruma a cama sozinho? Ela falou assim, algumas vezes quando necessário. Ou seja, tem dia que ele faz, tem dia que ele não faz. Ou, se ela tivesse respondido nunca quando necessário, ele nunca faz por iniciativa própria. Mas se ela pedir, ele vai lá e faz, resmungando e tudo mais, mas faz. E se ela falar não é capaz, é porque ele não tem capacidade de fazer. Por exemplo, tem um aqui para menino de 8 anos. Ele pode ir, consegue andar 500 metros do quarteirão, tarará, tarará. Ela respondeu, não é capaz. Ou seja, ele não tem essa capacidade de sair andando sozinho. Entendeu? A diferença? Entendi, agora ficou claro. Porque a gente está pensando aqui em termos de autonomia, independência e iniciativa. Eu também tive dificuldade para entender, mas como a gente está falando de uma escala de comportamento adaptativo, uma escala que mede o quanto o sujeito tem de habilidades autônomas ou não, é isso que ele está medindo. Uhum. Aí, Eliane, por exemplo, quando os pais não sabem responder, normalmente quando você aplica essa escala, você pede então para eles irem testando, por exemplo, tem uma lá que diz se a criança consegue nomear 20 ou mais objetos familiares. Às vezes os pais não sabem se é 20 mesmo, se eles sabem. Aí você pede então para eles irem testando para conseguir responder? E não sabe quantas, por exemplo, na casa do 20 objetos familiares, se for uma criança, bebê, eu pergunto quantas palavras ele fala.
Entendeu? Quando é um bebê, que eu também estou na dúvida se fala, eu começo a contar com a família. Quantas palavras ele fala? Ah, mamã, papá, água, dá. Entendeu? Se for mais ou menos 20, ok, a gente pontua. Outras situações, eu tento pedir para ela imaginar ele naquela situação. Você acha que ele seria capaz? Você tem alguma situação parecida com essa? Certo? Que a gente possa pensar? Certo. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que fala assim: sabe procurar o número de telefone na agenda, né? Também tem a coisa da adaptação, certo? Eu pergunto, ele sabe procurar o número de telefone na lista de contatos? Porque ninguém usa agenda hoje, né? Então, tem também algumas adaptações, por exemplo, nessa, tentando manter a ideia, né, que é o quê? Ter a habilidade de se virar aí procurando números para poder fazer algum contato, entendeu? Então, algumas adaptações também eu faço. Entendi, obrigado. De nada. Liane, eu tenho dúvida em qual coluna eu procuro na tabela. Tá, é porque acho que tu entrou, a gente estava já rolando. Ó, aqui o ponto bruto já vai entrar. Eu tô compartilhando? Não, nessa tabela, não, a tabela de correção não. Aquela tabela colorida.